Pode uma bênção de Deus, uma dádiva de Deus, tornar-se um problema na vida da igreja? A resposta para essa pergunta nós vamos ver hoje na nossa Escola Bíblica Virtual. E seja bem-vindo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na lição de hoje, como você viu o título aí, tem a respeito da vida dos crentes, dos espirituais da igreja de Corinto e a atuação do Espírito Santo. E como a questão da atuação do Espírito Santo na vida dessas pessoas veio a se tornar um problema. Nós vamos falar sobre aquela passagem de Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, tão conhecida, onde fala sobre os dons espirituais. Mas nós vamos ver que, na verdade, Paulo está pouco preocupado em falar dos dons. Ele não está ali fazendo uma teologia dos dons espirituais, mas ele está principalmente querendo resolver um problema sério que já vem desde o início da carta, que era as divisões, as brigas, as facções dentro da igreja. E, olha só, os dons espirituais se tornaram um problema também dentro da igreja. E nós vamos ver calmamente isso, estudando nesse estudo de hoje. E eu convido você a ler comigo um texto de 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler primeiro os 11 versículos como base para a nossa reflexão. Eu vou colocar o texto na tela para você acompanhar a leitura comigo. Lá diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimentos de espírito, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, nessa passagem, nós vamos observar aí do que Paulo realmente está tratando. Nós vamos ver que, apesar de falar dos dons, mas esse não é o foco. O texto não está preocupado em descrever todos os dons, mesmo porque Paulo fala em outras cartas também outros dons, mas o foco dele aqui é tratar dos crentes de Corinto e da ação do Espírito Santo. Mas vamos agora, antes de continuar, pedir a graça de Deus, a condução dele, para que ele seja o nosso instrutor nessa aula. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e agradeço, Deus, pela oportunidade de mais uma vez, Senhor, poder se debruçar sobre as Sagradas Escrituras. Olhar, Senhor, com o olhar do Espírito Santo para esses textos e poder ali, Senhor, compreender o que Tu queres nos ensinar, Senhor, resolvendo um problema do passado, mas que se repete ao longo da história. Nos ajuda, Senhor, nesta instrução, nesse momento de edificação. Se necessário, nos corrige, se necessário, nos exorte, nos repreenda, mas que tudo, Deus, sirva para, Senhor, nosso crescimento espiritual e para a transformação das nossas vidas. Isso te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, essa carta que Paulo escreve aos Coríntios, como nós já vemos falando desde o começo, aliás, se você está assistindo esse vídeo como primeira aula dentro da nossa série de estudos sobre a carta de Paulo aos Coríntios, eu recomendo você voltar. Tem 7 aulas anteriores aí que nós abordamos bastante coisas que Paulo trata com essa igreja. E, como falamos desde o início, Paulo está
resolvendo problemas na igreja de Corinto. Paulo estava na cidade de Éfeso, ele recebe visitas, recebe cartas, narrando os problemas da igreja de Corinto. O principal problema da igreja de Corinto era a divisão entre eles, era a briga entre irmãos, era a desunião da igreja. E entre as várias coisas que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto por essas divisões, pasmem, mas aquilo que era a bênção da parte de Deus também estava gerando problemas. Não por causa da bênção, não por causa de Deus, mas por causa da atitude desses irmãos, pela atitude da igreja de Corinto. Então, quando Deus, através do seu Espírito, quer capacitar a igreja com dons espirituais como um presente, como dádiva, para poder instrumentalizar essa igreja para o serviço, essas pessoas que tinham um coração ainda, como na expressão que Paulo mesmo usa, né, carnal, então acaba que essa bênção se torna um problema. E é disso que nós vamos estar tratando aqui. Então, a carta de Paulo fala sobre essa questão das divisões, das discórdias, dos ciúmes, de contendas em que existiu dentro deles. E aí essas contendas, essas discórdias vai acontecer no meio a essa eclosão de bênçãos espirituais, de dons espirituais. Paulo chega a dizer que eles tinham muitos dons espirituais. Era uma igreja rica da multiforme ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, como sendo o próprio Deus, ele abençoava ricamente e de multiformes, ou seja, com vários dons, a igreja de Corinto. Mas esses irmãos não aproveitavam da melhor forma possível esses dons, essa ação do Espírito Santo, o poder de Deus. E aí, claro, vai trazer preocupação ao coração de Paulo. E aí Paulo escreve do capítulo 12 até o capítulo 14 para tentar resolver os problemas que esses dons mal usados gerou dentro da igreja de Corinto. Então, esse é o problema. A finalidade de Paulo com esses 3 capítulos é provocar a igreja uma autorreflexão para que eles consigam, com consciência, com sentimentos, vamos dizer assim, sentimentos do próprio caráter de Deus, buscar a unidade, em vez da divisão e em vez das discórdias. Claro que nós podemos pensar diferente uns dos outros, mas que a gente, mesmo pensando diferente, aprenda a dialogar e encontrar concórdias e não discórdias. Essa que é a objetividade que Paulo tem ao escrever essa carta aos Coríntios. Então nós vamos ver, por exemplo, logo no início, do que realmente Paulo quer tratar. E aí nós vamos precisar aqui fazer uma pequena explicação da tradução bíblica. Né? Nossos textos ele tem uma tradução e quando a gente vai para o original grego, a gente vê uma outra possibilidade de tradução. Então, no capítulo 1, quando Paulo fala, por exemplo, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, essa palavra a respeito dos dons, no original, que está pneumaticon, ela também pode ser uma referência à pessoa. Então, uma outra possibilidade de tradução seria o seguinte: a respeito dos espirituais, não quero que sejais ignorantes. E por que os exegetas, os estudiosos, preferem essa segunda tradução, que seria a respeito dos espirituais, a respeito das pessoas, dos pneumáticos, como está no original, não é? Porque o contexto vai dar uma ideia de que realmente Paulo está falando não a princípio dos dons. Os dons ele vai falar assim, né, na sequência do texto. Mas no começo ele está preocupado em falar a respeito das pessoas. E a confirmação disso vem no versículo 2 e no versículo 3. Né? E principalmente no 3. No 3 lá diz o seguinte, por isso vos faço compreender que ninguém, ou seja, nenhum pneumático, fala pelo Espírito de Deus afirmando anátema Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, né? Esses pneumáticos, esses espirituais, né? Se eles são realmente espirituais, se eles caminham realmente com o Espírito de Deus, ninguém pode afirmar
maldição a Jesus, ou anátema, né, que é a nossa tradução. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, Paulo está deixando claro aqui que ele está se referindo a esses coríntios, a esses que se dizem espirituais, e está dizendo a eles o seguinte, ó, se vocês se consideram espirituais, dos espirituais eu quero que vocês não sejam ignorantes. Ou seja, como é que eu caracterizo uma pessoa que realmente é espiritual? O espiritual, à luz, não é, de uma espiritualidade bíblica e dessa conexão realmente com Deus Todo-Poderoso, essa pessoa nunca vai dizer anátema Jesus. E por outro lado, ninguém reconhece Jesus como Senhor e Salvador, a não ser que seja também com auxílio do Espírito Santo. É isso que Paulo está tratando. E por que Paulo está tratando isso? Porque pensa aqui o início da igreja cristã. Ainda quando Jesus estava encarnado, antes da sua ascensão aos céus, era natural, às vezes Jesus, quando ele perdoava pecados ou fazia qualquer outra coisa, as pessoas chamarem Jesus de maldito, de blasfemo. Por exemplo, quando Jesus está sendo interrogado pelo sacerdote, logo após a sua prisão, Jesus ele fala alguma coisa ali, e aí um sumo sacerdote rasga as vestes e diz o seguinte, do que precisamos mais? A gente não precisa nem de testemunha, porque ele blasfemou. Então Jesus ficou sendo conhecido assim como um blasfemador. E aí, a ideia de blasfemar Jesus, de chamar ele de blasfemador, é considerá-lo maldito. Jesus era uma pessoa maldita aos olhos das autoridades judaicas. E todos aqueles que começaram a caminhar com Jesus na fé, né, chamava Jesus de Senhor. Chamava ele de o abençoado. Chamava ele de, né, dava a expressão hosana para ele, bendito que vem em nome do Senhor Jesus, né? Maranata, aquela coisa toda. Então, os cristãos começaram a chamar Jesus de um nome e os judeus não convertidos, contrários à mensagem de Jesus, contrário aos discípulos de Jesus, começavam a chamar Jesus de maldito e maldito todos aqueles que seguiam Jesus. Essa que era o contexto, e Paulo estava vivendo dentro desse contexto, porque Paulo era judeu. O próprio Paulo, antes da conversão, também chamou Jesus de maldito. Também Paulo blasfemou contra Jesus e contra os discípulos de Jesus, a ponto de persegui-los e até encarcerar, matar, essas coisas todas, né? Então você vê, esse que é o contexto. E dentro desse contexto, só aqueles que eram os espirituais realmente tinham força, né, e fidelidade em chamar Jesus de Senhor e de o bendito seja, né, a expressão hosana. E os outros todos chamavam Jesus de maldito. Quando Jesus está na controvérsia com os fariseus, lá em Romanos, capítulo 8 em diante, né, você vai ter muito presente essa questão de que Jesus diz o seguinte, olha, vocês se dizem filho de Abraão, mas vocês são filho do diabo, porque vocês não aceitam minhas obras. Então, o Jesus mesmo coloca essa questão seguinte, vocês não são filhos de Deus, vocês não seriam espirituais, dentro dessa expressão que Paulo está usando aqui, porque vocês não me reconhecem como o Senhor, não me reconhecem como o Messias. Vocês não receberam a luz do Espírito de Deus para olhar para mim e ver o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Logo, vocês são filhos do diabo. Esses são os contextos. Essa é a controvérsia que está presente e aí Paulo está querendo corrigir esse problema dentro da igreja de Jesus Cristo. E de fato essas coisas ainda aconteciam ainda no período da igreja de Paulo ali, né, que seria uma primeira geração ainda, né, dos apóstolos. Aconteciam esses problemas todos e aí Paulo precisava tratar. Tanto que em Gálatas também vai aparecer lá aquela expressão, né? Maldito todo aquele que morre no madeiro. Porque era uma expressão que os judeus usavam a respeito da pessoa de Jesus Cristo, que morreu no madeiro, morreu numa cruz. Então, ele foi maldito. E de fato, Jesus foi maldito mesmo na cruz. Paulo chega a dizer que Jesus ele se tornou maldição por nós. Porque Jesus não tinha pecado, Jesus não merecia a cruz. Mas nós que merecíamos, ele tomou o nosso lugar e ele se tornou maldição por nós. Mas
essa maldição era para o bem. Jesus, o justo se torna pecador para o nosso bem. E nós, como gratos ao Senhor, evidenciamos nossa fidelidade ao Senhor, evidenciamos que a atuação do Espírito Santo já ocorre nas nossas vidas através de conversão, regeneração, renovação das nossas vidas, quando nós podemos chamar Jesus de Senhor. Senhor Jesus, né? Ou seja, pela atuação do Espírito Santo. Esse testemunho de chamar Jesus como Senhor era um testemunho muito poderoso que na igreja primitiva era feito. As pessoas que chamavam Jesus de Senhor corriam risco de morte, como de fato aconteceu muito, né? Muitos foram para as arenas para serem mortos, né? Lá dava a oportunidade para esses cristãos amaldiçoar Jesus e chamar César de Senhor, de Kyrios, que era a expressão grega, né? Que é a expressão máxima para o imperador. Então, muitos discípulos de Jesus acabaram morrendo nas arenas, morrendo nas perseguições que foram feitas por se recusar a amaldiçoar Jesus. E eles, com muita coragem dada pelo Espírito Santo, chamavam Jesus de Senhor. Só temos um Senhor. Esse testemunho dos primeiros cristãos é muito poderoso e um grande exemplo para nós nos tempos que nós vivemos, onde a gente admira figuras humanas, né, e idolatramos essas figuras humanas muitas vezes, e de forma indireta, né, chamamos essas pessoas de Senhor e trocamos o senhorio de Jesus por essas pessoas. Fazemos isso quando negamos os ensinos de Jesus, negamos seguir Jesus fielmente em tudo que ele fez, em tudo que ele nos ensinou, e seguimos pensamentos de homens. Isso é uma realidade da igreja hoje, uma realidade já profetizada, porque a Bíblia fala no final dos tempos existirá essa apostasia. A apostasia é a negação da verdade em Cristo Jesus, é a negação de seguir fielmente Jesus para seguir outras coisas e principalmente anticristos, né? E eu uso a expressão aqui no plural, pegando ali o apóstolo João nas suas epístolas, que ele fala assim, que muitos anticristos já surgiram pelo mundo e muitas pessoas já seguem esses anticristos. E existe o anticristo com A maiúsculo, que será realmente aquele anticristo do final dos tempos, em que vai enganar a muitos, né? Jesus falou isso aos discípulos lá em Marcos capítulo 13, né? Quando eles perguntam quando será o final do mundo, quais os sinais da vinda de Jesus, e diz, olha, antes, cuide para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. E muitas pessoas são enganadas hoje a ponto, né, de indiretamente, inconscientemente, às vezes até, deixar de realmente chamar Jesus Senhor e chamar outras pessoas, né, de Senhor, no sentido aqui de seguir até essas pessoas. E o coração do homem, às vezes, ele quer conciliar coisas que é irreconciliáveis. Às vezes a gente quer também seguir a dois senhores, né? Às vezes a gente está na igreja, a gente quer seguir Jesus, mas também queremos seguir alguma figura humana, alguma coisa, né? Tem filósofos cristãos recentes que ele fala muito essa questão de que aonde está o nosso coração, né? Aquilo que nos ama, aquilo que a gente ama é aquilo que a gente idolatra, né? Os nossos ídolos estão no objeto do nosso amor. Então, quando a gente tira o amor de Deus, que é um amor puro e verdadeiro, e coloca amor em outras coisas, isso é uma forma de idolatria também. E o ser humano quer fazer essas coisas, amar a Deus, seguir Jesus Cristo e seguir também outras pessoas ou a amar outras coisas. E Jesus corrige dizendo o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de obedecer um e desobedecer o outro, ou vice-versa. Não dá para seguir a dois senhores. Não dá para seguir a Jesus e ao dinheiro, que é o exemplo de Jesus. Mas no lugar do dinheiro a gente pode colocar qualquer outra coisa também, né? E o mundo moderno está aí. São muitas opções de ídolos e muitas pessoas, às vezes inadvertidamente, acabam seguindo essas coisas e se perde até ao seguir essas coisas. E essas características
é que vai determinar quem é o pneumáticos, quem é o espiritual, né? Eu estou usando a expressão pneumáticos no original aqui para a gente entender bem do que se trata, que é o pneumático verdadeiro, é a pessoa espiritual, a pessoa conduzida pelo Espírito Santo, a pessoa que veio para a fé pelo Espírito e o Espírito trabalha na renovação da sua mente, do seu coração, do seu ser. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, que tudo se faz novo. Essa renovação na vida do crente é uma atuação do Espírito Santo. Então, o verdadeiro espiritual, o verdadeiro pneumático, é esse que teve essa transformação. E deixa de seguir os velhos ídolos, como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 10, né? Para seguir somente a Jesus o Senhor. Esse é o verdadeiro espiritual, né? Aí nós precisamos também corrigir uma outra questão aqui, ou compreender uma outra questão, de que, assim como eu falei, como a gente tenta às vezes seguir, né, mais de um Senhor, tentamos seguir Jesus e mais alguma outra coisa, outra pessoa, às vezes a gente se engana. E às vezes a gente está fazendo uma obra do mundo, uma obra humana, e ainda chamando Jesus de Senhor. E aí Jesus ele diz uma coisa muito interessante através de uma parábola. Ele diz assim que nem todo mundo que lhe diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Jesus fala de que muitas pessoas no dia do julgamento vai chegar e dizer para ele o seguinte: olha, nós profetizamos em teu nome, nós expelimos demônios em teu nome, nós fizemos muitos milagres em teu nome. E aí Jesus vai dizer para essas pessoas assim: apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Jesus, em outra passagem, que seria paralela, diz assim: nem vos conheço. Mas é interessante essa versão de Mateus 7, 21 a 23, que fala, né, que praticais a iniquidade, porque é aí que está a distinção do verdadeiro espiritual para aquele que segue Jesus, mas segue também outros, né, outros ídolos. É que essas pessoas praticam iniquidades. E aí é que vem aquela ideia que Jesus fala no versículo anterior, né, em Mateus 7, versículo 20. Ele diz assim que pelo fruto nós conheceremos a árvore. E aí ele fala dessa questão do Senhor, Senhor, né? Porque é o seguinte, de fato tem muitas pessoas que entram para a vida cristã, mas seguem seus próprios corações, seguem pensamentos mundanos, tradições humanas, não está servindo completamente ao Senhor, está servindo às vezes a propósitos pessoais de riqueza. Quando não é de riqueza, é de autopromoção. Tem gente que gosta, né, de estar na liderança, de ter poder, ainda que seja mínimo, mas gosta de poder. Então essas pessoas estão servindo a seus próprios propósitos, suas próprias ambições. E faz tudo isso em nome de Jesus. E aí Jesus caracteriza o seguinte: olha, aqui o verdadeiro espiritual, o verdadeiro que me segue, aquele a quem realmente sou o Senhor, esse não pratica iniquidade, não vive na prática de pecado. E todas as pessoas que vivem, que fazem as coisas em nome do Senhor, mas que não seguem de coração inteiramente, essas pessoas têm uma vida reprovável. Basta analisar, basta olhar direito a vida delas e a gente sempre vai encontrar alguma coisa feia, vamos chamar assim. Porque pecados todos nós cometemos, né? Só que a gente pratica os pecados, os verdadeiros espirituais praticam pecados involuntários, às vezes por uma fraqueza ou uma questão de momento. E tem aqueles que conscientemente pecam, que costumazmente pecam e que vê como normal aquele erro contínuo que ela comete. Às vezes é uma vida de adultério, às vezes é uma vida de falcatruas financeiras, né, que são os dois principais problemas que a gente mais vê. Mas tem outros também. Né? E então essa característica vai distinguir um do outro, porque é aí que vem o grande segredo, tanto que Paulo ensina como Jesus ensina, que os verdadeiros espirituais, os que são conduzidos pelo Espírito de Deus mesmo, eles servem a um propósito, que é glorificar a Deus. Então Jesus chega a dizer o seguinte, que quando o Espírito Santo vier, ele diz isso lá em João 16,14, quando o Espírito Santo vier, ele vai converter as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, vai capacitar os discípulos para quê? Para glorificar Jesus. Então Jesus diz o seguinte:
ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo, ele capacita a igreja, capacita o crente para glorificar a Jesus. Então, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. É para glorificar Jesus Cristo, é para testemunhar Jesus Cristo e mostrar Jesus ao mundo. Não para a nossa própria glória, não para o nosso próprio enriquecimento, não para que a gente se torne influencer, né, que é o termo que estão usando hoje aí, né? Pessoas que têm muitos seguidores em redes sociais. Não é para nós mesmos. Tudo que a gente faz na atuação do Espírito Santo, na força do Espírito Santo, é para a glória de Deus. Aí uma outra coisa que é importante também dizer é o seguinte, é que aí é uma pergunta que alguém poderia fazer, mas pode alguém agir com dons espirituais e mesmo dos dons do Espírito Santo, pode alguém fazer algum milagre, né, essas coisas, não sendo espiritual? Bom, a Bíblia diz que sim, né? E a história diz que sim. Estudos de Israel antigo e da antiguidade mostram que existia magos, que existia operadores de milagres, que existia curandeiros, que existia videntes. Tanto a Bíblia traz algumas coisas desse tipo, como também a história também fala sobre essas questões, né? Existem relatos históricos sobre isso. Então, sim, existia, essas coisas aconteciam também. Pessoas que faziam. Da onde vinha o poder dessas pessoas? Qual a estratégia? O que elas faziam? Isso, né, cabe aí para os estudiosos desse lado assim mais esotérico das coisas, né? A gente não sabe, né? Nós evangélicos, às vezes, a gente reduz muitas coisas também, né? Por exemplo, a gente diz que quando não é Deus que age, é o diabo que está agindo na pessoa, né? Mas isso é reduzir demais as coisas também e querer julgar demais as coisas. E a gente tem que ter um pouco de cuidado nessas questões. Mas a verdade que é o importante para a gente esclarecer aqui é que sim, acontecia coisas fora do âmbito da ação do Espírito Santo, né? Coisas milagrosas fora da atuação do Espírito Santo. No caso da igreja de Corinto, né, essas pessoas elas conseguiu fazer esses milagres, essas coisas, pela atuação do próprio Espírito, porque elas buscavam bastante isso, né? Só que essas pessoas elas buscavam, era a atuação do Espírito Santo, mas elas agiam de forma carnal, não espiritual. E aí é que está a diferença. Porque quando a gente busca muito e age com fé, a gente consegue fazer muita coisa. A prova está aí de que muitas pessoas conseguem obter muitos resultados, ter sucesso e prosperar em muitas coisas das suas vidas pela capacidade pessoal que elas têm e pela fé em si mesmos, né? E fé em outras coisas também, e conseguem muitas coisas. Nós, cristãos, devemos conseguir muito mais, com um detalhe: a gente tem que conseguir muito mais, mas sempre redundando para Deus a glória. Nossa atitude como cristão tem que ser igual de João Batista, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu aponte para Jesus, que eu glorifique a Jesus. Quando eu recebo um elogio de alguma coisa, eu na hora tenho que dizer, né, que é para a glória de Deus, que o Senhor seja glorificado, não eu. Porque a gente tem que reconhecer como Paulo, é Deus operando em mim. Quando eu não glorifico a Deus com aquela ação, eu estou fazendo uma ação, né, a partir da carne, por interesses próprios, para se beneficiar dessas ações poderosas. E isso, né, é uma coisa que nós temos que evitar. Evitar a autopromoção, o autocrescimento, né, em detrimento da glória para Deus. Então, Paulo está querendo corrigir estas questões. E aí, o reconhecimento de que o Senhor é Jesus Cristo e é para a glória dele que nós temos que fazer todas as coisas, é o primeiro ponto a qual Paulo quer corrigir aqui. Por isso que ele vai dizer, né, o Espírito Santo nos ajuda a dizer Jesus é o Senhor. Mas aí vem a segunda parte, em que Paulo vai falar sobre a atuação do Espírito Santo. E nessa atuação do Espírito Santo, existe aí as distribuições de dons espirituais.
Por quê? Porque o Espírito Santo tem um compromisso com a igreja de contribuir e auxiliar a igreja para que ela cumpra bem e eficazmente a missão no mundo. Não é para a glória individual do crente. A atuação do Espírito Santo é para que a igreja faça a missão. Esse é o propósito. E aí, então, nessa atuação, Paulo vai dizer, dos versículos 4 ao 6, sobre essa diversidade de dons. Então, ele fala o seguinte, nessa passagem: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A nossa teologia e as nossas igrejas, elas têm o princípio da questão da missão, de que a missão é de Deus. Talvez você já até tenha ouvido essa expressão em latim, a Mission Dei, que a missão é de Deus. Por que é de Deus? Porque é Ele que está salvando pecadores, é Ele que tem promessas a serem cumpridas de redenção. Ele está restaurando a sua criação. Então, só Ele tem o poder de fazer tudo isso, nós não. Então, se é Deus que está fazendo a missão, então Ele atua através da igreja, através do crente, e essa atuação se dá através de dons espirituais. A palavra dom espiritual é um presente mesmo. Deus nos presenteia com capacidades sobrenaturais para que a gente eficazmente faça a missão no mundo e não seja uma obra da carne, seja uma obra do Espírito. Porque quando é da carne, ela tem intenções adversas ao do reino de Deus. Mas quando nós agimos com esses dons no Espírito, isso colabora para o crescimento do reino de Deus e para que a missão aconteça de forma saudável. Esse aqui é o propósito. E aí, então, ele dá, e são diversos os dons. Teve um estudioso que ele fez um estudo assim, nas cartas de Paulo e de Pedro, de quantos dons mais ou menos teriam nas Sagradas Escrituras. E ele conseguiu elencar 30 dons espirituais. Então está em Romanos, está em Coríntios, está na carta aos Efésios, tem uma passagem de Pedro que também é explorada. Então, ali são 30 dons que ele elencou. Pode existir muito mais, porque o Espírito é livre, ele é todo poderoso. Então, dado uma certa realidade, uma certa necessidade, ele pode conceder uma capacidade para a pessoa ter êxito naquilo que vai ser benéfico para a missão. Então, a gente não pode colocar o Espírito Santo e o poder de Deus numa caixinha e dizer ele só atua até aqui. Não, ele é livre, ele é todo poderoso, ele pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, como o próprio Paulo diz. Mas tudo isso, essa atuação do Espírito Santo, visa sempre a missão. E essa missão também que o Espírito faz por intermédio da igreja, então faz com que essa atuação do Espírito Santo também edifique a própria igreja. Porque a igreja ela se sente cada vez mais capacitada para a missão quando ela é edificada. Então os dons edificam a igreja, edificam uns aos outros. Quando cada um age com o seu dom, edifica um ao outro. Não é? O dom não é um benefício para mim, o dom é uma capacidade que eu uso para abençoar outro. Não é? Então, se eu recebo, por exemplo, o dom da palavra de sabedoria, não é eu que sou beneficiado por esse dom. É a pessoa que vai ouvir a palavra de sabedoria dada pelo Espírito Santo para que ela seja edificada. Entenderam? Então, é uma edificação mútua e conforme nós nos edificamos, nós nos sentimos fortalecidos, capacitados para a missão. E aí é dessa forma que o Espírito Santo age, para que a igreja cresça, para que a igreja cumpra a sua missão e viva bem o seu propósito. E aí a terceira parte dessa passagem de Paulo aos Coríntios sobre a questão dos espirituais e da atuação do Espírito Santo, Paulo quer agora trabalhar aquilo que ele quer resolver na igreja. Ele já ajudou bastante o pessoal a entender o que é ser espiritual e o que é ser carnal. Ele fala lá no início da carta dele o que é ser carnal. Quando as pessoas agem com brigas, porfias, facções, todas essas coisas é ser carnal.
Né? Ser espiritual é fazer as coisas pelo Espírito Santo para a glória de Deus e para a edificação e missão da igreja. E tudo isso, Paulo, ele aborda para um propósito, que é a unidade do corpo de Cristo. Se existe divisão e facção, Paulo agora quer fazer com que as pessoas compreendam que os dons é um exemplo que Deus está dando para a igreja, de que ele quer a unidade da igreja. E aí nós vamos ver bem isso no versículo 12 e versículo 13. Olha só o que diz lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Então, Paulo ele falou dos dons, falou da atuação do Espírito Santo, para quê? Para dizer o seguinte, olha, os dons são diversos porque vocês são muitos, vocês são vários membros. Né? Só que vocês, pela atuação do Espírito Santo, vocês foram unidos num só corpo. Vocês são uma só igreja, não existe duas, três igrejas, vocês são uma só igreja. E você individualmente não é igreja. Que aí é uma coisa importante que a gente tem que atentar, né? Porque hoje, nessa era que nós vivemos, em que as pessoas saem das denominações e vai viver sua fé sozinho, né? As pessoas costumam dizer, eu sou a igreja. Na verdade, não. Nós somos membros de uma igreja. Nós não somos a igreja inteira. A gente, dentro dessa linguagem que Paulo está usando, a gente não é o corpo inteiro, a gente é só um membro do corpo. Porque a analogia, a metáfora do corpo aqui que ele está falando é a metáfora da igreja, onde Jesus é o cabeça e todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, nós não somos o corpo inteiro, nós não somos a cabeça, Jesus é a cabeça, nós somos somente um membro e nós somos unidos nesse corpo pelo Espírito Santo. Nós estávamos fora de Cristo antes da nossa conversão. Paulo diz que o Espírito Santo nos colocou num só corpo através do batismo. E esse batismo aqui, ele não está falando do batismo nas águas, ele está falando do batismo da imersão no corpo de Jesus. Né? Porque nós estávamos fora. E aí fomos colocados no corpo de Jesus. Nós nos tornamos membros desse corpo, pela atuação do Espírito Santo. E esses dons todos que é derramado sobre esse corpo, capacitando cada membro para a edificação e para a missão, eles são unidos pelo Espírito Santo. Por isso que ele faz questão de dizer várias vezes, um só Espírito, um só Deus, um só Senhor Jesus Cristo. Então, se existe só um, nós temos que estar unidos a Ele. E aí é que vem a grande sacada de Paulo, né? Sendo Cristo a cabeça desse corpo, Ele é quem conduz a igreja. Nós, os membros, obedecemos o comando do cabeça Jesus Cristo. Então, quando a igreja se divide é porque é os membros querendo pensar e guiar a igreja. E aí está errado. Porque os membros não têm função de pensar e guiar a igreja. Quem tem função de pensar e guiar a igreja é a cabeça, Jesus Cristo. Todos nós, cristãos, devemos nos submeter à ordem de Jesus. Todos nós temos que orar, buscar discernimento, buscar sabedoria e buscar a direção do cabeça Jesus Cristo. Porque quando a gente busca, a gente sabe, o Espírito Santo revela a vontade do Senhor para nós e todos nós vamos seguindo a vontade dele. Por que as igrejas se dividem? Por que as igrejas brigam? Por que os membros brigam uns com os outros? Porque cada um quer ser cabeça e seguir a sua própria cabeça, seguir o seu próprio coração. E não está querendo seguir o cabeça Jesus Cristo. Esse é o problema das nossas igrejas, é o problema que nós vivemos hoje. Foi o problema da igreja de Corinto e que Paulo está querendo corrigir. 2000 anos depois dessa carta ser escrita, os mesmos problemas permanecem. Permaneceu até ali bem próximo ainda, né? Na segunda geração de cristãos, alguém escreve uma carta à igreja de Corinto e relata os mesmos problemas que Paulo já tinha detectado, né? Que é o Clemente de Roma, né? Clemente de Roma, ele era bispo em Roma, mas escreve uma carta aos coríntios e o teor da carta é igual à carta que Paulo escreve aos coríntios. A igreja persiste no erro.
2000 anos depois, a igreja persiste no erro. E o erro principal é queremos deixar de dar glórias ao Senhor, de seguir somente o Senhor e ser conduzido pela cabeça do Senhor. Nós, com uma atitude de obediência ao Senhor, nós temos que negar a nós mesmos para se apropriar da verdade dele, do ensino dele e da condução dele. Quando a gente se deixa de fato ser espiritual, guiado pelo Espírito Santo, nós somos como Jesus disse lá em João capítulo 4. Aliás, no capítulo 3, quando Jesus fala a Nicodemos, né? O Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim são todos os guiados pelo Espírito. O Espírito Santo é que guia a igreja. Só que para o Espírito Santo guiar a igreja, nós temos que ser realmente espirituais e não carnais. Carnais é quando a gente segue nosso próprio coração, nossa própria mentalidade, nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, que muitas vezes essa vontade está corrompida ainda pelo pecado. Então, ser espiritual é conectar-se com o Espírito, buscar a vontade de Deus e seguir a vontade de Deus em unidade. E como Paulo diz, e a Bíblia também relata, né? Deus não é um Deus de confusão. O Espírito Santo não é de confusão. Ele não vai dizer coisas diferentes para a igreja. Né? Uma coisa para um e outra coisa para... Não, ele vai sempre guiar na mesma coisa. Tanto que tem uma passagem em Atos dos Apóstolos que diz, né, eles fizeram uma reunião, tomaram algumas decisões do apóstolo e a finalização daquela reunião é assim: coube bem ao Espírito Santo e a nós tomar tais decisões. Ou seja, estavam sendo guiados pelo Espírito Santo naquela reunião. E é isso que nós como igreja temos que fazer, buscar sempre a direção do Espírito Santo, buscar sempre a condução dele, ser conduzidos por esse vento que sopra onde quer e vai para onde ele quiser. Quando fazemos isso, acabam as brigas, as discórdias, as facções, os partidarismos dentro da igreja. E aí alcançamos a unidade no meio da multiplicidade. Porque aí não é a minha vontade nem a sua vontade. É a vontade de Deus guiando a sua igreja. Essa unidade do corpo de Cristo era o propósito da carta de Paulo aos Coríntios, porque ele começa a carta falando dessas divisões, e essas divisões, inclusive, estavam sendo causadas pelos dons, onde as pessoas que se achavam mais espirituais se achavam, né? Porque eles eram carnais, né? Paulo deixou claro, vocês são carnais, né? Mas eles tinham dons. E eles estavam usando esses dons como patente, né? É como se colocasse aqui aquelas patentes de hierarquia, né? Então um se achava melhor do que o outro porque esse tinha dom desse tipo, outro tinha dom do outro tipo, ou tinha mais de um dom, e aí eles ficavam na rivalidade de quem era melhor, né? E muitos que estavam observando tudo isso percebiam que a igreja não estava crescendo em edificação, em amor nem nada, e aí vai e corre a Paulo dizendo: Paulo, explica aí sobre esse negócio, porque é isso que está acontecendo na igreja, a igreja está se destruindo com desunião. E Paulo então escreve para corrigir esses problemas, né? E a solução que ele encontrou é essa: esclarecer que os espirituais, eles fazem tudo para a glória do Senhor. Eles chamam Jesus de Senhor e tem somente o Senhor como o seu guia. E o Espírito Santo ele atua na igreja com os dons espirituais, capacitando a igreja para que ela se edifique uns aos outros e cresça para a missão. E essa missão sempre glorificando a Deus. E assim essa igreja sendo conduzida por esse Espírito, seguindo o cabeça de Jesus Cristo, né, vai alcançar a unidade. Então, o Senhor Jesus é o único Senhor. E nós seguimos a esse Senhor, para a glória dele, edificando, fazendo a missão e vivendo em unidade. Esse é o resumo todo do que Paulo quer falar nesse capítulo 12 de 1 Coríntios. Se você ficou com alguma dúvida a respeito desse tema, escreva nos comentários e logo a gente vai responder ou nos próprios comentários ou trago na próxima aula também. E essa aqui é só a primeira parte dessa questão dos dons, porque depois eu vou tratar de outra solução que Paulo dá também para esses problemas que estão ocasionados por conta dos dons espirituais. Mas isso será na próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida e eu te espero ver novamente na próxima aula
sempre nas terças-feiras, a partir das 18 horas. Que Deus abençoe você, que você seja edificado, viva na unidade e possa ajudar a igreja na edificação e na sua missão. Amém?